Gente, hoje o William me chamou para poder ter um pouco desse bate-papo. Na verdade, vou tentar mais falar do que fazer um bate-papo, porque eu queria trazer algumas coisas para vocês que não são coisas que a gente vê no dia a dia. Então, é o que eu estava falando para o William, eu tenho certeza que vocês, teens, vocês no Instagram, no Facebook, no YouTube, têm acesso a muita informação. Então, principalmente esse mês, eu tenho certeza que vocês tiveram acesso a muitas informações a respeito de suicídio, saúde mental e tudo mais. Então, eu queria trazer aqui um aspecto que eu acho muito interessante da saúde mental, principalmente para nós, que estamos nessa fase ainda de formação, nessa fase adolescência, final de adolescência e essa juventude. Então, vou tentar trazer um aspecto importante da saúde mental. Vou trazer tanto o aspecto bíblico e o aspecto médico, o aspecto psiquiátrico, como que a medicina e a psiquiatria entende a gente como ser humano e a gente como um ser que tem uma mente que precisa de cuidados dessa mente. E no finalzinho eu vou trazer um pouco sobre depressão e suicídio, que é algo que vocês já estão acostumados a ouvir falar. Vou trazer um olhar um pouco mais diferente sobre o assunto. Mas só para saber, tem alguém aí dos teens que gostaria de um dia fazer alguma coisa de faculdade na área? Fazer medicina, psicologia? Eu ia fazer psicologia, no assunto que eu... A Mari tá falando, né? Sim. Certo. Vai seguir os passos do papai. Pois é. Tá certo, então. Eu vou começar aqui, gente. Olha lá, a Letícia falou que também. Falou nos comentários. No chat? Isso. Uhum. Entendi. Aí, conforme vocês quiserem falar, pode me cortando, tá? Porque como eu não vejo aqui no chat, aí eu vou passando aqui. Beleza. Vamos lá, então. Só para dar uma introdução. Eu queria saber, assim, da opinião de vocês. O que vocês sabem sobre o que é a saúde mental? Assim, pelo que vocês já ouviram falar, ou que aprendeu na escola, ou que aprendeu no Instagram da vida. Quem que pode trazer uma definição de saúde mental aí? Sei lá, os fatores da nossa vida, tipo, estão equilibrados, né? Essa palavra é importante, equilíbrio. Quem mais tem alguma definição aí? Não deixar, tipo, emoções, tipo, tomarem conta da gente, sabe? Tipo, fazer a gente se sentir mal. Certo, entendi. Eu trouxe aqui uma definição da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que eles definem a saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo ele é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Mas se você for parar para pensar nessa definição, é uma definição um tanto quanto abstrata e também um tanto quanto utópica, né? Porque quem que consegue se recuperar totalmente do seu estresse rotineiro? Quem que daqui, depois de uma prova na escola, consegue se recuperar desse estresse que foi fazer essa prova, do estresse que é o emprego, do estresse que são os relacionamentos, né? Então, saúde mental para a OMS é uma coisa um tanto quanto utópica. Então, hoje aqui eu queria trazer e buscar uma melhor definição de como a gente pode definir o que é saúde mental. Seja ela uma definição bíblica ou uma definição médica. Mas antes a gente precisa primeiramente entender e saber quem nós somos, ou seja, o que somos nós. Nós como seres humanos, para a gente entender a nossa mente, a gente precisa entender exatamente aquilo que nós somos. Isso é algo que em toda a história da humanidade eles tiveram muita preocupação de conhecer a si mesmo, né? Então, aqui um exemplo de Clemente de Alexandria, em que ele fala que a maior de todas as ciências é conhecer-se a si mesmo, porque quem conhece a si mesmo conhecerá também a Deus. E também João Calvino, ele falou que quase toda a suma de nossa sabedoria, que deve ser considerada a sabedoria verdadeira e sólida, compõe-se de duas partes, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Agostinho de Hipona também fala um pouco disso. Ele fala assim: ouço ensinar-te duas coisas, isto é, conhece-te a ti mesmo e a Deus. E é interessante que sempre tem essa relação, né? Tanto o conhecimento do homem como o conhecimento de Deus é algo que está totalmente ligado. E por último, não poderia a gente deixar de falar de Platão. Quem aí já ouviu falar do mito da caverna sabe que, em resumo, o homem ele liberta-se da tolice ao voltar-se para si mesmo. Que ele fala lá na alegoria da caverna que o homem está preso nessa caverna, vivendo um mundo de sombras, em que ele enxerga somente a projeção da realidade. E ele fala que o tolo ele só é livre dessa prisão quando ele volta para si mesmo, quando ele se
questiona e quando ele faz um conhecimento de si mesmo. E aí ele pode sair e entender o mundo das ideias, né? Que é para onde Platão tá apontando com o dedo aí para cima, né? Que é o mundo das ideias. E com isso, a gente conclui que um passo fundamental para entender a saúde mental é entender quem nós somos. E eu queria saber a opinião de vocês. De maneira bem resumida, o que nós somos? O que o ser humano é? Quem pode dar uma definição boa para isso? Carbono e água. Acho que o ser humano é diverso, né? Tipo, não dá pra gente encaixar tudo num padrão só, então eu acho que a gente pode falar que ele é diverso. O homem é muita coisa, ao mesmo tempo não é quase nada, né? É muito complexo. Mas você pergunta em que sentido? O que nós somos? É bem geral, no sentido bem super geral. A gente é uma carcaça de carbono, água, de proteínas e outras coisas aí. Tá certo. Então nós somos um corpo físico e um corpo material, de modo geral, né? Então, essas definições são boas, mas quando a gente quer entender um pouco mais do que nós somos, a Bíblia, a revelação bíblica, ela vai trazer um grande entendimento, não somente sobre o que Deus é, mas a gente também aprende na Bíblia o que o homem é. A gente tem uma compreensão radical e autêntica sobre aquilo que o homem é, e o nome disso é a antropologia, né, que é o estudo do homem. Então, claro que para falar o que a Bíblia diz sobre o ser humano é muita coisa, são várias coisas, mas eu queria falar somente de uma hoje. Eu trouxe aqui 4 coisas que a Bíblia diz sobre o ser humano, que é baseado no livro do Jonas Madureira, que é um filósofo e um teólogo e pastor de uma igreja batista, e ele traz 4 definições bíblicas para o que o homem é. Primeiro, o homem ele é uma alma que não se satisfaz com as coisas desse mundo. O homem ele é governado por um centro existencial que é chamado de coração. O homem carnal ele é finito, marcado pela matéria, essa materialidade da água e do carbono. E o homem espiritual ele é infinito, marcado pelo imaterial. Eu puxei esse ponto, né? Que para muitos o homem é só uma coisa, né? Que depois que o homem morre, acabou, né? Mas biblicamente a gente vê que o homem não é só uma matéria, né? É exatamente isso que eu quero trazer um ponto nessa noite em relação à nossa saúde mental. De todos esses 4 elementos que eu acabei de falar, que o homem ele é alma, o homem ele é um coração, o homem ele é uma carne, e o homem também é um lado imaterial, um lado espiritual. Esses 4 elementos da antropologia bíblica, o que eu queria destacar nessa noite é que o homem ele é uma alma desejante. Uma palavra fundamental na antropologia do Antigo Testamento é nefesh. E quem aí gosta de Antigo Testamento, né, o Biase, né, gosta de hebraico e tudo mais. A palavra nefesh, ela é traduzida como alma na maioria das vezes no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, quando pegou a Septuaginta, né, que é a tradução do Antigo Testamento pro grego, eles traduziram nefesh como psique, que é a base da nossa mente, a base da tradução da palavra psiquiatria ou psicologia, para falar da nossa psique. E a base que a gente vai usar para que o homem ele é uma alma é Gênesis 2:7, em que diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma nefesh vivente. Então o homem ele passou a ser uma alma vivente. Então, baseado nessa passagem, o homem tem uma alma? Sim ou não? Não tem uma alma, o homem é uma alma. É isso, perfeito. É exatamente isso. O homem, ele não é, um homem não tem uma alma, o homem, ele é uma alma. E vocês vão entender o porquê que é importante a gente pensar que nós não temos, nós somos um homem que é corpo e que é alma ao mesmo tempo. Quando a gente pensa que o homem tem uma alma e isso faz oposição ao corpo, isso basicamente é um dualismo, em que a alma é uma coisa separada do homem e o corpo é uma outra coisa separada do homem. Isso não é o que a Bíblia ensina. Quando a gente vai olhar a Bíblia vai falar que nós somos uma alma. O homem se tornou uma alma vivente, se tornou um fôlego de vida. Então, nós, ao mesmo tempo que nós somos corpo, nós somos alma e não tem como separar essas duas coisas.
E a palavra nefesh no Antigo Testamento, ela também não é só usada para alma, ela também refere-se a uma parte do corpo que nós chamamos de garganta. Mas para o povo hebreu, garganta é muito mais do que uma parte do corpo. Para o hebreu, a garganta está ligada ao desejo, à insaciedade, à fome. Então, se eu perguntar para vocês se alguém está com fome, o brasileiro tem a mania de colocar a mão na barriga para falar que está com fome, para falar que está faminto. Mas se você pergunta para um hebreu se ele está com fome, é muito provável que ele vai pegar as mãos e vai levar a garganta, porque a garganta tem esse intuito de desejo, de saciedade, de fome para o povo hebreu. E na literatura hebraica, no Antigo Testamento, o conceito de nefesh, ele está tanto relacionado com essa insaciedade, esse desejo, quanto ela também está ligada diretamente ao conceito de alma, conceito de nefesh como alma. E esse é o ponto que eu queria chegar. A ligação entre nefesh como algo que precisa de necessidade, algo que é um apetite, um desejo, e essa relação disso com a alma. Então eu peguei algumas passagens aqui do Antigo Testamento, Isaías 5,14. William, você pode ler para a gente, por favor? Isaías 5,14, que está aí na tela. Por isso o Sheol aumenta o seu apetite, nefesh, e escancara a sua boca. Isso. Abacuque 2,5. O arrogante não se contém, o seu apetite é como o Sheol. Eclesiastes 6,7. Todo esforço do homem é feito para a sua boca, contudo seu apetite jamais se satisfaz. Provérbios 27,7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Isso. Percebe, gente, como fome, apetite, desejo, necessidade, todos esses conceitos, eles estão relacionados à imagem de nefesh nessas passagens bíblicas. Então, uma conclusão que a gente pode tirar do conceito de alma, do conceito do que nós somos, para a antropologia bíblica, para o que a Bíblia fala sobre a doutrina do homem, a gente vai entender que quando Deus soprou no homem o fôlego da vida, o homem ele se tornou nefesh. Então, o homem ele não é um homem que tem fome, o homem ele é fome, o homem ele não tem apetite, o homem ele é um ser de extremo apetite. O homem ele não deseja algo, o homem é puro desejo. O homem não necessita de alguma coisa, o homem ele é a necessidade. Então, a gente precisa entender que uma das facetas da antropologia bíblica é que o homem, quando ele é uma alma, ele é desejo, ele é impulso, ele é anseio, ele é necessidade, que precisa ser externalizada em alguma coisa. E a pergunta é, nós somos fome, nós somos apetite, nós somos desejo. Do que e de quem? Quem pode responder? De Deus. A gente foi feita a imagem e semelhança de Deus, né? Pessoas tentam ocupar esse vazio que a gente tem com outras coisas, né? E aí que entra o pecado. Isso aí eu vou entrar mais pra frente. A Mari já tá comendo a bola ali na frente. Exatamente. Quando eu for falar mais pra frente de saúde mental, tendo essa base que a gente tá conversando agora, vai fazer o total sentido eu entender por que a Bíblia fala que a gente é esse apetite, esse desejo vivo, que a nossa alma é uma alma desejante, né? Tanto é que John Piper ele vai falar que o homem ele foi criado para encontrar a plenitude ou a satisfação plena apenas em Deus. Um exemplo bíblico e claro que a gente vê disso é o salmista no Salmo 42, 1, 2. Percebe como ele faz essa relação entre alma e desejo de uma maneira extremamente forte, totalmente canalizada a Deus. Então o salmista diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então, o apetite da alma humana, ela converge para apenas um meio de satisfação perfeita. E essa satisfação perfeita é encontrada somente em Deus. Então, para a antropologia bíblica, lembre-se disso por enquanto. Nós somos uma alma desejante, uma alma que tem necessidades, uma alma que tem apetite, uma alma que tem fome e anseio por alguma coisa. E a grande questão no final desse encontro que a gente vai falar é no que a gente tem canalizado esse desejo insaciável que a nossa alma tem. Esse é um aspecto bíblico. Agora a gente vai entrar um pouco no aspecto médico, no aspecto psiquiátrico. O que o homem é para a psiquiatria, o que o homem é para a psicologia, o que o homem é para a medicina. Então, eu não consigo falar do que o homem é para a medicina e do que o homem é para a psicologia, para a psiquiatria, sem citar nosso querido e digníssimo
Freud. Então a gente vai falar um pouco do que como o homem, como que a psiquiatria, como a psicanálise interpreta o que nós somos. Mari, se seu pai estiver por aí, abaixa um pouco o áudio, porque você vai ficar bem bravo da gente falar de Freud aqui. Brincadeira, Vai não. Só da parte, eu falo só da parte boazinha de Freud. Vai falar dos moráveis, ó. Não, Mas então, Freud, caso quem não conheça, foi um médico, neurologista e psiquiatra. Ele nasceu em 1856, na região da Morávia, que era uma cidade da Áustria, que atualmente é a República Tcheca. E ele morreu em 1939, em Londres. E qual que foi a importância de Freud na história da psiquiatria? Freud ele foi considerado o pai da psicanálise. E a psicanálise nada mais é do que uma investigação clínica e teórica da psique humana. Então, Freud ele dedicou a sua vida a estudar o que nós somos do ponto de vista mente, o que o ser humano é do ponto de vista psiquiátrico. Por um lado, a Bíblia fala que nós somos alma desejante. Então, o que Freud, o que a psiquiatria fala, aquilo que nós somos. Sua importância foi tão grande no século passado que, para alguns psicanalistas, século XX foi considerado o século freudiano. Tamanho a importância de Freud ali na época. E, de modo geral, Freud ele dividiu a nossa psique em 3 instâncias. Nossa psique, no caso, quando eu falo psique, eu falo da nossa mente. Ele fala que a nossa mente é 3 coisas. Primeiro, nossa mente tem uma parte chamada id, nossa personalidade tem uma parte chamada ego, que não é de egocentrismo, nem de egoísmo, é de eu. Tem uma parte da nossa mente chamada eu. E tem uma outra parte da nossa mente que é chamada de superego ou supereu. Então, provavelmente vocês já ouviram falar dessa divisão que é muito famosa, mas ela é muito importante para a gente entender o que a medicina fala que nós somos de maneira interior. Indo aqui para a primeira instância da psique, que é o id. Para Freud, id significa isso e é o núcleo da nossa psique, é o núcleo da nossa mente, é o núcleo da nossa personalidade. É como se fosse a nossa parte central. E o que é o id? O id ele faz parte totalmente da nossa inconsciência, não é algo que a gente controla, é algo totalmente no nosso interior, no nosso inconsciente. E esse id ele é movido por impulsos e desejos, que isso Freud vai chamar de pulsões. E Freud divide basicamente, bem simplista, em 2 pulsões, que eu vou trazer algo bem simples para a gente entender. Ele fala que nós temos pulsões de vida, que é chamado de Eros, e pulsões de morte, que é chamado de Thanatos, que são os deuses aí da mitologia para Eros, no caso da paixão, e Thanatos, no caso de morte. As pulsões de vida elas são mais predominantes e têm como ideal a busca do prazer e o afastamento do desprazer. Essa parte da nossa mente, chamada id, ela tem uma grande função de buscar aquilo que é prazer, buscar satisfazer os nossos desejos, satisfazer os nossos impulsos e afastar aquilo que vai gerar um desprazer, aquilo que vai desestruturar a nossa mente. Então, o id ele é primitivo e ele busca um prazer e satisfação imediata. Tanto é que eu coloquei a imagem de um fogo aí, que é o que mais representa aquilo que o id é interiormente, é esse desejo, esse impulso, essa força que o homem tem na busca do prazer. Porém, esses prazeres, esses desejos, que é criado por esse nosso homem interior, ele precisa ser externalizado em algum objeto ou para fora de nossas vidas. Os desejos desse nosso ser precisam ser supridos e a nossa mente faz isso através da segunda parte da nossa mente, da nossa psique, que é chamado de ego. Então, basicamente, o ego é aquilo que nós somos. O ego é o contato da nossa mente com a realidade. A função do ego é pegar esses nossos desejos, pegar os impulsos do id, a vontade do id e lançar para o mundo externo. É uma forma de satisfazer os nossos desejos interiores. Então, o ego ele vai ter essa função de suprir as funções do id, buscando um meio de canalizar seus desejos para a realidade possível. Então, o nosso eu decide quando e como as funções do id serão satisfeitas. Então, para Freud, no estado de perfeita saúde psicológica, o nosso eu controla o id corretamente, a gente sabe lidar com os nossos impulsos, com os nossos desejos, com as nossas pulsões, a gente consegue externalizar isso de maneira adequada, fazer com que o nosso desejo venha para a realidade. E um caso para Freud de desestruturação psicológica é quando esse id, esse homem interior, esse homem primitivo, ele toma o controle no lugar do ego, e é quando ele toma esse controle que nasce diversos transtornos mentais. Então, para a psicanálise,
um processo de desestruturação da nossa mente, é quando os nossos desejos interiores são extravasados de uma maneira que o eu não consegue controlar e não consegue externalizar para aquilo que a gente deveria jogar para fora. E para finalizar essa instância das 3, a terceira é o superego ou o supereu, que basicamente ele é um juiz. O supereu, ele faz parte dos nossos princípios morais, nossos princípios idealistas que a gente adquiriu ao longo da vida. Então, ele tem a função de fazer com que as decisões tomadas pelo eu sejam perfeitas e exigentes, sejam decisões que não afetam a nossa civilização, decisões que não afetam a nossa moral, que não afetam a nossa ética. Então, o superego, ele vai impedir o ego de fazer algo que sabe que não deve fazer, e ele impulsiona e força o ego a fazer algo que ele será recompensado por fazer. Então, para resumir, o que seria essas 3 coisas? Por exemplo, o id é quando você, por exemplo, tem uma vontade imensa de comer. Você está em casa e você sente um desejo absurdo de comer aquela comida bem gordurosa, você está com vontade de comer uma pizza, vontade de comer um lanche, vontade de comer, sei lá, vontade de comer um sorvete, você está com uma vontade imensa de comer uma coisa bem doce e bem gostosa. O seu ego, ele vai pegar esse impulso e pensar, poxa, como eu consigo fazer isso se tornar realidade? Então o ego, ele vai pensar, eu posso pedir uma pizza, eu posso pedir um lanche, eu posso ir na geladeira e pegar um sorvete. Então o ego, ele pega esse desejo interior e canaliza no mundo externo, como que eu posso realizar esse meu desejo. E o superego é o nosso juiz mental, né? Ele fica falando, mas você não estava de dieta? Se você comer um sorvete, você não vai engordar? Mas se você comprar um lanche, o seu salário paga esse lanche que você está querendo comprar? Você tem dinheiro para comprar esse lanche? Gente, então, meu superego está falhando. Então, o superego, ele é muito os nossos ideais, nossos princípios morais, né? Por que a gente não faz uma besteira? Porque a gente sabe que aquilo não vai ser aceito pela sociedade, porque na infância nossos pais nos repreenderam quando a gente falou que ia fazer aquilo, quando a gente fez aquilo. Então, esse é o jogo que existe entre a cabeça do homem. Esse id, que é desejo, que é impulso, que é vontade. Esse superego que ele quer fazer com que você não faça decisões erradas e faça decisões perfeitas, seguindo uma linha extrema. E o ego, coitado, ele é um meio campo aí que está sempre em conflito para poder satisfazer os nossos desejos e para poder também não tomar decisões erradas. Que Freud fala do que a nossa mente é formada, né? Esse id, que é pulsões, nós somos desejo, nós somos uma pessoa primitiva que no nosso interior só quer ter os seus desejos satisfeitos. A gente é um superego que vai acabar interferindo em como a gente toma as nossas decisões. E o nosso eu é esse ambiente que eu até coloquei aqui, que é um ambiente de intenso conflito. Então, o nosso eu, ele tem que lidar com os impulsos do id, ele tem que lidar com a repressão do superego. O nosso ego, ele tem que lidar com o mundo externo. Poxa, como eu vou realizar esse meu desejo? Como eu vou realizar esse impulso? Como eu vou lidar com todas essas coisas, né? Então, é nisso que consiste o nosso eu. É um ambiente de intenso conflito. Por um lado, que eu falei, tem esse id primitivo, ilógico, ele é agressivo e ele busca algo muitas vezes inacessível para a realidade humana. Por outro lado, o superego, ele julga todas as nossas ações do ponto de vista moral e ético, gerando muitas vezes sentimento de culpa quando esses ideais não são alcançados. E, de modo geral, um conflito do ego consiste em desejar satisfazer os desejos do id, porém, muitas vezes, não sabe como. Muitas vezes a nossa mente não sabe. Para Freud, para a psicanálise, a nossa mente muitas vezes não consegue externalizar os nossos desejos. A gente não sabe no que canalizar os nossos desejos, como expor esses nossos impulsos. Então, qual que é o ponto de convergência aqui? O que a antropologia bíblica e o que a antropologia freudiana tem em comum? Quem que pode falar bem resumido? Onde os dois se linkam? Os dois falam de desejo. Isso, a Bíblia fala dos nossos desejos carnais, né? Que, tipo, a nossa natureza pecaminosa e da nossa consciência. Tipo, querendo ou não, ele meio que diz isso também, né? Tipo, o id é, tipo, nossos desejos, tipo, básicos pra gente sobreviver, né? Tipo, comer, beber, reproduzir a espécie. Daí, tipo, o superego é, tipo, a nossa consciência que Deus colocou na gente pra... Espírito Santo que muitas vezes trabalha na gente, né? Isso, pra, tipo, meio que policiar, né? Porque não
Porque não pode ficar, tipo, saindo tudo que dá na telha, né? Então, daí, por isso Deus colocou na gente, tipo, uma consciência que a gente já meio que tem na cabeça o que é certo e o que é errado antes de fazer. Tipo, porque a gente, quando a gente faz alguma coisa errada, tipo, a gente sempre sabe que o que a gente fez é errado. Ou quase sempre. E daí, então, acho que é meio isso que tem como entre as duas. Certo. Vocês falaram super, super bem, exatamente isso. A Bíblia fala que nós somos muitas coisas, mas o que eu decidi falar lá no começo é que o homem, ele é uma alma desejante. O homem, ele é um ser que tem apetite, que tem desejo, que tem necessidade, e essa carência é suprida exclusivamente em Deus. E para Freud, nós também somos desejos, nós somos impulsos, nós somos pulsões, nós somos seres que nosso interior deseja muitas coisas, e o problema é que o nosso ego muitas vezes não sabe no que canalizar esses nossos desejos. Muitas vezes a gente entra em transtornos mentais porque a nossa psique é totalmente desestruturada. O ego, ele está em conflito, ele tenta realizar um desejo do impulso do id, mas ele acaba externalizando esse desejo em algo errado, então ele vem com sentimento de culpa, ele comete erros. Então a nossa mente, ela é desejo puro, e quando ela não é canalizada na pessoa de Deus, a gente entra em desestruturações psicológicas, o nosso cérebro, nossa mente começa a falhar. Então, de um ponto de vista geral, ambos vão concordar que o homem, ele é desejo, ele é movido a impulsos, ele é movido a pulsões interiores, e essas pulsões precisam ser supridas quando externalizadas em alguma coisa. Então, nós somos uma busca desenfreada pela felicidade e pelo ideal de vida. Para Freud, o principal motivo da existência do nosso id é que o homem busca a felicidade, que o homem busca um ideal de vida. Então, você percebe como ao seu redor todo mundo busca a felicidade. E como muitas vezes o homem busca essa realidade em lugares errados, essa felicidade em lugares errados. Ô, Renato, uma pergunta. As pessoas, pelo menos a maioria delas, elas vivem pelos outros ou por elas mesmas? Como assim? Em que sentido você quer dizer? Tipo, qual que é a sua prioridade? Tipo, sua prioridade é, tipo... Porque, tipo, querendo ou não, a gente vai ter, tipo... A gente vai amar ser com uma pessoa, sabe? Sim. Na teoria, a gente vive muito para satisfazer a gente, mas em algum momento das nossas vidas, a gente vai buscar satisfazer os outros, né? Principalmente durante um casamento e durante o momento em que você é pai, o momento em que você é mãe. Então, de modo geral, o homem, ele busca, sim, primeiramente a felicidade dele, o desejo interior dele é buscar essa felicidade própria, mas o homem também externaliza e tenta buscar isso para que tenha uma civilização correta, né? Tanto é que Freud tem um livro chamado Mal-Estar na Civilização, em que ele realmente mostra que o homem, ele tem muito esse sentido de não somente buscar para ser felicidade, mas também de buscar felicidade para quem está ao seu redor. E tudo isso é motivo de muita ansiedade, é motivo de muita pressão. A nossa mente não consegue lidar com essa busca desenfreada da felicidade. E tanto é que quando esse desejo ele vai ser canalizado para objetos errados, é quando ocorre a frustração. E essa frustração, ela vai acabar desestruturando a nossa saúde mental. Então, neste ponto, a antropologia bíblica ela vai explicar algo que Freud não conseguiu explicar, algo que Freud se negou a explicar. O que o homem deseja? Qual que é a única coisa capaz de suprir inteiramente os desejos humanos? Qual que é a única forma do ser humano canalizar suas pulsões em algo que não lhe trará frustrações? Então esse era o ponto que eu queria trazer para a gente no ponto de vista saúde mental hoje. Nós somos pessoas que desejamos intensamente a Deus, e isso faz parte de uma saúde mental e saúde da alma preservada. E quais são os nossos erros? Eu cito aqui dois principais aqui. Primeiro, a gente tenta e a gente acaba externalizando nossos desejos naquilo que não é Deus e naquilo que não é a sua vontade. A gente muitas vezes tenta suprir os nossos impulsos, nosso impulso da alma, nosso impulso do id, para Freud. A gente tenta manter e suprir isso de maneira própria, com as nossas próprias forças, e muitas vezes neste mundo. E isso gera a frustração. E a frustração, para Freud, é um grande problema, é uma coisa que desestrutura a nossa mente, faz a nossa saúde mental ficar totalmente desestabilizada quando a gente se frustra. Nosso segundo erro é colocar nossas expectativas naquilo que pode ser perdido. A gente coloca nossos impulsos, nossos desejos, nosso emprego,
nas nossas amizades, a gente coloca os nossos relacionamentos. E tudo isso, quando a gente perde essa âncora que muitas vezes segura a nossa alma, é que vem a frustração. Por isso que não é incomum a gente ver pessoas que entram e abrem um quadro depressivo quando perde um emprego, quando perde uma amizade importante, quando perde um relacionamento. Não estou falando aqui de um processo de tristeza, que é comum, todos nós vamos passar por tristezas. Nem estou falando aqui de um processo de luto. O luto também é comum, o luto faz parte daquele que nós, que amamos alguma coisa e perdemos essa coisa. Mas muitos quadros de doença mesmo, de depressão, a depressão, é desencadeada por meio de frustrações, por meio de perdas. E por quê? Porque o homem, ele é desejo, mas ele não sabe suprir o seu desejo. O homem, ele é impulso, mas ele não sabe onde suprir esse impulso. O homem, ele tem fome e necessidade, mas ele não sabe no que suprir essa sua fome, essa sua necessidade. E é esse o ponto de vantagem que nós cristãos, que nós fomos, eu não costumo dizer que nós aceitamos a Cristo, eu falo que nós fomos aceitos por Cristo. Quando Cristo nos aceitou, a gente tem esse ideal, a gente sabe que nós somos uma alma desejante, a gente sabe que nós somos uma pessoa um ser que busca felicidade, um ser que tem desejos, mas a gente sabe que o nosso único local de suprir esses desejos, de suprir essas necessidades, é inteiramente na pessoa de Deus, é na soberania de Deus, é nas vontades de Deus para a nossa vida, porque a gente sabe que Deus, colocando toda a nossa âncora, que até o escritor aos Hebreus fala que isso é a âncora da nossa alma, né? A esperança de Cristo é a âncora da nossa alma. Quando a gente coloca nossos impulsos naquilo que pode ser perdido, a gente corre grande risco de sofrer uma frustração imensa, que muitas vezes é um importante gatilho para que a nossa saúde mental seja totalmente desestabilizada, né? Então, tanto é que você pode ver muito isso em filmes, né? Não sei se alguém aí já assistiu Coringa, por exemplo. Não sei se vocês chegaram a assistir, o que lançou, acho que no cinema ano passado, não tenho certeza agora. Mas Coringa é uma aula de saúde mental, porque você vê como que ele colocou todos os desejos dele em coisas que eram perdidas. Ele perdeu a mãe, ele perdeu o emprego, ele perdeu a namorada, ele perdeu a sanidade, ele perdeu as amizades, as pessoas na rua caçoavam dele, as pessoas zoavam dele. Toda a âncora dele estava em coisas que podem ser perdidas. Por quê? Porque o homem, ele é desejo e ele precisa suprir isso em algum lugar. E o erro nosso é colocar nossas vontades naquilo que pode ser perdido, naquilo que não é Deus. Então, uma pergunta para finalizar essa questão de saúde mental. A pergunta que a gente tem que se fazer nessa noite. No que nós temos externalizado nossas pulsões e nossos desejos? Em tudo que é passageiro e possível de perder? Ou naquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Isso tem que ficar muito claro na nossa mente quando a gente fala de saúde mental. Seria muito simplista eu vir aqui e acabar falando alguma coisa que vocês meio que tudo já sabem, né? Você vê no YouTube, você vê na escola, você aprende saúde mental, ter boas amizades, fazer, sei lá, atividade física, ter uma boa alimentação. Sim, tudo isso é extremamente importante para a saúde mental. Mas quando nós entendemos quem nós somos, é quando o homem ele consegue verdadeiramente entender o que mantém a saúde mental dele. Tanto é que tem diversas pesquisas, recentes inclusive, que mostram como a religiosidade, como a espiritualidade está ligada a um bem-estar melhor de vida, a um bem-estar psíquico melhor. Mas aqui falando de saúde mental, aqui era a parte mais longa mesmo que eu queria falar da saúde mental. Agora mais pra frente eu vou falar um pouquinho só sobre depressão e suicídio, mas de modo geral, isso que eu queria deixar bem claro na nossa cabeça hoje. Saúde mental do homem consiste num homem que ele é desejo, ele é vontade, ele é anseio, tanto para a Bíblia quanto para Freud, e a gente precisa saber onde canalizar essas coisas, para que a gente não entre em frustrações, porque frustração é um importante gatilho para sintomas, principalmente da questão da própria depressão, apesar de não ser só isso. Para ter depressão tem que ter muitas coisas que eu vou falar agora. Então, indo para essa última parte da noite, eu vou falar um pouquinho sobre depressão. Então, é algo que com certeza já ouviram falar muito, inclusive, mas do ponto de vista médico, psiquiátrico, a depressão ela vai ser um transtorno do humor que vai apresentar sintomas recorrentes de tristeza profunda, vazio, baixa autoestima e prostração. Então, de modo geral, essa é uma definição daquilo que é depressão. E a gente tem que lembrar que os transtornos mentais são frequentes na população e são dos mais diversos tipos. Então, quando a gente fala de transtorno mental, a gente não está falando só de uma pessoa que
tem algum retardo mental, a pessoa que tem alguma depressão. Quando a gente fala transtorno mental, é 1 milhão de coisas. Então, transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos psicóticos, transtorno bipolar e depressivo, transtorno de ansiedade, transtornos dissociativos, transtorno de personalidade, transtornos disruptivos. Então, quando você vai pegar um livro de psiquiatria, você vai ver que tem 1 milhão de doenças mentais, e a depressão, ela faz parte de uma desses transtornos, que é um transtorno do humor. E a importância de falar de depressão não é somente porque a gente está em Setembro Amarelo, mas também porque a depressão é um dos transtornos de humor, um dos transtornos mentais mais prevalentes e frequentes na nossa sociedade nos dias de hoje, né? Então, para vocês terem uma ideia de números, em São Paulo, em 2013, 20% da população de São Paulo já tinha apresentado um transtorno depressivo. Não estou falando ficar triste ou passar por um processo de luto. Estou falando, de fato, ter a doença, ter o transtorno chamado depressão. 20% da população já tinha tido ao longo da vida. No mundo, em 2010, a depressão acometeu 298 milhões de pessoas. Isso é mais do que a gente tem de população no Brasil. A gente tem uma ideia de quantas pessoas no mundo, em 2010, foram acometidas de depressão. A faixa etária mais acometida é a nossa idade, então entre 15 e 29 anos. Na realidade, a maioria dos transtornos mentais, eles vão aparecer nessa faixa etária, no final da adolescência e no início da juventude. Então é uma faixa etária muito propícia para que a gente passe por esses transtornos. Obrigado pela nossa faixa etária, tá? Nossa, tá incluso aí. E as mulheres, elas têm 3 vezes mais chance de desenvolver depressão ao longo da vida do que os homens. Então, é um dado interessante. A mulher, ela sofre muitas variações de hormonais durante o ciclo dela. Ô, Renato. Pode falar. Isso aí da mulher ter 3 vezes mais chance, isso aí se deve a fatores externos ou internos? Então, a depressão em si e os transtornos depressivos, é muito difícil a gente achar uma causa, né? Uma coisa na psiquiatria é que a gente não sabe o que causa os transtornos mentais. A gente consegue ver e a gente consegue imaginar coisas que podem ter gerado, mas a gente não sabe como o nosso cérebro sofre por um transtorno mental. Então, na psiquiatria, a gente não sabe bem uma causa para todas as coisas, né? É diferente, por exemplo, da cardiologia. Por que uma pessoa tem pressão alta? A pessoa tem pressão alta porque as artérias delas estão mais enrijecidas, ou porque o coração tá saindo mais líquido dele, mais o volume de sangue do que deveria. Então, para as outras doenças médicas, a gente sabe muitas delas o que causa, mas para transtornos mentais é uma coisa muito complicada, porque a mente é algo que o homem ainda não conseguiu palpar. A gente consegue ver o que as doenças causam no cérebro, isso dá para ver. Agora, como elas surgem é complicado. São mais questões de hipóteses e fatores de risco, Renato, que a gente vai falar mais para frente. Pode falar. As emoções, elas têm alguma coisa, tipo física, sabe? Tipo, um impulso elétrico, que eu sei que passa pelos nervos, que causa, tal emoção. Tem essas coisas? Então, as emoções, elas estão muito ligadas ao temperamento humano, né? E quando a gente fala de temperamento humano, é totalmente uma questão de personalidade, uma questão de genética, uma questão de hereditariedade. Então, as emoções têm uma área... Oi? A gente pode falar que por esses fatores, é meio imprevisível, assim, a gente não pode classificar tudo as reações que as pessoas vão ter em determinadas situações, a gente não pode classificar elas enfim, uma coisa só. Eu não sei se entendi a sua pergunta, na verdade. Assim, por essas questões de personalidade, genética e tendências, enfim, a gente pode dizer que é difícil, se não impossível, a gente conseguir dizer qual vai ser a reação de uma pessoa em relação a determinada situação, por conta dessa diversidade e tal. A gente não pode falar, em determinada situação as pessoas vão ter essa reação. Então, de modo biologia e bioquímica, o homem normalmente ele sempre vai reagir da mesma maneira. Então, por exemplo, o homem tomou um susto, vai ter uma descarga de adrenalina, uma descarga de neurotransmissores, e isso vai atuar de uma forma no corpo, no físico, no orgânico do homem.
Agora, o que aquilo causa no ponto de vista emoção, no ponto de vista mente, o que aquilo causa na cabeça da pessoa como um ser interior, aí varia muito de personalidade, varia de temperamentos, tem diversos temperamentos aí, não são só aqueles 4 lá, melancólico, sanguíneo, fleumático, tem vários temperamentos aí que a psicologia usa, e isso vai ser muito individual, né? Então, sim, tem a parte biológica, a parte bioquímica, mas o homem responde a muitas coisas de acordo principalmente com o seu passado, com os seus traumas, com as suas vivências, com aquilo que está guardado na mente, que Freud vai chamar de mnemônico. Né? Oi? Adrenalina dizem que aumenta a sua força, a sua velocidade. Nossa. Sim, a adrenalina é uma questão evolutiva, né, pra gente aprender a dar fuga das nossas situações de medo. Aquele famoso instinto de não morrer. Certo. O homem é movido a isso, inclusive. E a depressão é uma doença da alma? Não. Isso eu quero trazer essa desmistificação hoje. A gente tem que lembrar que no nosso meio jovem isso já é mais debatido, então a gente sabe que é uma doença do cérebro, é uma coisa que acontece na nossa cabeça. A gente muitas vezes não sabe o que vai causar aquilo de maneira exata, porque senão a gente conseguiria prever. É totalmente previsível um quadro depressivo em alguma pessoa, mas a gente sabe que no cérebro da pessoa a depressão vai ser caracterizada por uma redução acentuada da atividade de neurotransmissores, que até o André estava falando aí, que vocês devem ter aprendido na escola, em biologia, não sei, que o nosso cérebro é formado de neurônios, e esses neurônios se comunicam por meio de neurotransmissores, que são substâncias químicas, ou proteínas, ou peptídeos, que têm diversos nomes e diversos tipos, mas de modo geral a depressão está associada a uma redução acentuada da serotonina e a dopamina em alguns casos, mas de modo geral a serotonina é uma substância do nosso cérebro está muito diminuída e isso que gera os sintomas depressivos nas pessoas. Então tem essa questão física da cabeça, não é uma questão somente de emoção, de sentimento, é uma questão orgânica do nosso cérebro, é uma coisa química. Alguns fatores de risco para que alguém desenvolva depressão ao longo da vida. Então tem fatores temperamentais, pessoas que já têm uma afetividade negativa, uma pessoa que já, como personalidade, já tem o costume de se isolar, uma pessoa mais isolada, uma pessoa que tem uma personalidade um pouco mais fechada, menos afetiva. Renatinho, outra alguns coisa. fatores de risco. Pode falar. O ser humano, tipo, ele se relacionar com outros humanos, é tipo uma coisa que tá no instinto ou é uma coisa que a gente desenvolve? Tipo, um ser humano, se tipo, um cara se colocar ele lá no meio do nada, no meio de uma mata, sem nada, ele só com o suficiente para ele vai conseguir comer, beber e viver a vida dele ali, mas sem se relacionar com nenhum outro humano. Tipo, ele vai conseguir viver bem assim, sim? Ele até consegue. A questão é que a gente já chegou num nível evolutivo que o ser humano ele dificilmente consegue em alguma relação, né? O homem, a gente já chegou num nível psíquico que a gente já não consegue viver independente das pessoas, né? Tanto é que uma pessoa que às vezes se isola muito, ela vai ter diversas empobrecimento mental, vai diminuir áreas do cérebro relacionadas à comunicação, à habilidade de se comunicar, à habilidade de falar com outras pessoas. Essas áreas do cérebro, quando não estão em uso, tendem a atrofiar, a diminuir. É igual ao músculo, se você fica 10 anos sem usar o braço, seu músculo vai atrofiar. Então, a gente já chegou num nível de cérebro que a gente já não consegue viver sem essa relação, sem essa comunicação, já está inerente ao homem. Então, sim, de fato, a gente depende dessa comunicação como uma parte essencial do homem. Mas aí, gente, caso alguém tenha mais alguma dúvida, falta 10 minutos para essa sessão, vai guardando as dúvidas, que no final a gente consegue falar um pouco mais geral. Outro fator de risco ambiental, então, eventos estressantes na vida de uma pessoa, perdas e frustrações, estão relacionadas como pode ser um gatilho para que uma pessoa que já tem uma tendência, ela desenvolva a doença, a depressão. E tem fatos genéticos, tá? Então, familiares de primeiro grau de indivíduos com depressão têm risco 2 a 4 vezes mais elevado de desenvolver a doença. Então, pessoas que já têm alguém na família de primeiro grau com depressão têm um risco mais acentuado de desenvolver essa doença ao longo da vida. Então, aqui os principais sintomas de depressão, os 2 principais são esses daqui. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, e diminuição do interesse ou prazer. Tanto é que se a pessoa não tiver um desses sintomas, pelo menos,
não pode se encaixar com uma pessoa que tem depressão, mesmo com todos os outros sintomas que eu vou colocar aqui abaixo. Então, a pessoa tem que ter um humor deprimido, ou ela tem que ter uma diminuição do interesse ou prazer. Ou ela pode ter os dois. A diminuição do interesse ou prazer é muito comum pessoas que, eu gostava de jogar videogame e aí eu parei, agora só quero ficar na cama. Eu gostava de sair e fazer uma atividade física, isso me dava prazer e eu parei, agora eu só quero ficar em casa. Então, é uma pessoa que ela perde esses interesses em atividades diárias que ela gostava de fazer antigamente. Outros sintomas: perda ou ganho de peso significativo, ou a pessoa emagrece ou ela engorda muito. Insônia ou hipersonia, ou a pessoa dorme pouco, ou a pessoa dorme muito, também é um sintoma de depressão. Ou a pessoa está muito agitada, ela está com retardo motor, é uma pessoa que ela é devagar, ela começa a falar devagar, é uma pessoa que ela pensa devagar, então ela começa a se fechar e ficar mais no sentido mais contido mesmo. É uma pessoa que geralmente vai estar com fadiga ou perda de energia, é uma pessoa que não vai ter vontade de fazer nada, não quer sair da cama, não quer sair de casa porque se sente cansada. Pode ter sentimento de inutilidade ou culpa excessiva. É muito comum as pessoas falarem: eu sou casada há 20 anos e não conquistei nada. Eu sempre faço as provas de faculdade e sempre vou mal. E às vezes não, às vezes ela vai na média, mas ela se sente inútil, ela se sente culpada, ela se sente mal por coisas que ela não deveria se sentir mal. E é uma pessoa que tem dificuldade de concentração. É muito comum a gente ver isso na escola. O jovem ele não consegue se concentrar, as notas dele caem. No trabalho não consegue se concentrar, não consegue tomar decisões. E a pessoa tem pensamentos recorrentes de morte. Então, ou ela fala que ela quer morrer, fala que o mundo não precisa dela, ou ela já tentou o próprio suicídio, ou ela tem planos de tentar o suicídio. Então, esses são os principais sintomas. Não significa que se você tem um deles, tô depressão. Não. A automutilação também entra em alguns desses sintomas? Ou é geralmente por outros distúrbios? Então, a automutilação ela está muito relacionada a outros distúrbios. Normalmente, quando é a depressão e essa questão da morte, está muito mais relacionado a pessoa tentar se matar mesmo. É uma tentativa de morrer. Claro que quase todos os transtornos psiquiátricos têm o suicídio como um sintoma, tá? Se eu vou falar mais para frente, não é só a depressão que dá suicídio. Diversas outras doenças mentais têm a questão do suicídio. Mas a automutilação está relacionado mais a outras coisas. Então, até retardo mental grave tem uma questão de automutilação. Ansiedade excessiva tem algo mais relacionado à automutilação. Então, isso não é muito comum na depressão, isso é mais comum em outros casos. Mas aqui, para falar que a pessoa tem depressão, ela precisa pelo menos ter o sintoma 1 ou 2, e tem que ter pelo menos 5 sintomas do resto. Então, para a pessoa ser diagnosticada com depressão, não é só ela tá triste, ou não é só, engordei muito, estou com depressão. Estou me sentindo inútil, estou com depressão. Não. Então, para ter o diagnóstico de depressão, tem que ter várias regrinhas, tem que ter vários desses sintomas, tem que ter pelo menos esses sintomas por mais de 2 semanas, porque na psiquiatria a gente não costuma fazer diagnóstico tão facilmente. A gente, às vezes, tem doenças que o paciente tem que ter sintomas por 2 anos para a gente falar que ele tem um transtorno mental. E por que a gente faz isso? Porque transtorno mental não tem cura. Uma pessoa que é diagnosticada com depressão, ela vai ter depressão a vida inteira. Não que ela vá passar a vida inteira triste, mas quando ela trata, ela pode ficar 10 anos bem, pode ficar 15 anos bem, sem ter sintomas de depressão, mas aquilo tá nela. Uma hora pode voltar. Então, todos os outros transtornos psiquiátricos também não tem cura. Então, a gente fica muito com o pé atrás para falar que alguém tem depressão, para falar que alguém tem esquizofrenia, para falar que alguém é bipolar, porque são coisas que de fato não tem cura e a gente somente trata os sintomas da pessoa ao longo da vida. E um pouco aqui falando do suicídio, em média 30 a 40% das pessoas com depressão já tentaram suicídio, então aí praticamente quase que metade da galera que tem depressão ou já teve depressão tentaram suicídio. E 60% dos suicídios são realizados por pessoas com depressão. Isso é importante. Tem pelo menos 40% de suicídios que são causados por outros transtornos mentais. Então, esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtorno bipolar, diversos outros transtornos pode gerar o suicídio como um sintoma. Então, a esquizofrenia é comum a pessoa ter vozes de comando, a pessoa ela ouve vozes para que ela se mate,
transtorno de personalidade, tem alguns transtornos em que a pessoa ela tenta se matar, mais no sentido de chamar atenção, mas o problema é que nessa tentativa ela acaba morrendo, então é muito perigoso. Então, isso é muito importante saber. Não é só depressão que causa suicídio. Praticamente diversos e quase que todos transtornos mentais e psiquiátricos, eles vão ter o suicídio como um sintoma. Isso é uma coisa importante também para a gente lembrar. 97% dos suicídios são causados por transtornos mentais como base. Então, 97% dos suicídios, eles são causados por alguma doença mental que a pessoa tenha. Seja depressão, esquizofrenia, transtorno de personalidade, enfim. Tem 1 milhão de transtornos que pode dar a depressão. Agora, o que são esses outros 3%? Às vezes não dá para diagnosticar. Às vezes uma pessoa está com depressão grave há 1 semana, só que para critério diagnóstico a gente não fala que ela tem depressão, porque ela tem que ter pelo menos 2 semanas de sintomas. Então, se a pessoa às vezes está com 1 semana e acaba se suicidando, a gente não fala que ela tem depressão porque ela não fechou o critério, mas ela se suicidou provavelmente por uma depressão grave. Então, esses 3% aí é uma coisa muito, muito ambígua, né? Tem doença, tem uma depressão... Mas... deixa quieto. Pode continuar. No final, vai guardando as coisas aí que no final a gente consegue dar uma passada, né, umas perguntas. Mas, por exemplo, tem doença psiquiátrica que precisa de 2 anos de sintoma para você diagnosticar. E se a pessoa nesse meio tempo se suicida? Você não vai falar que ela tinha a doença porque você não passou os 2 anos esperando para que pudesse diagnosticar, né? Então é muito ambíguo. O que são esses 3% que faltou aí? Mas, de modo geral, quase todos os casos de suicídio têm um transtorno mental como base. O suicídio é responsável por mais de 800 mil mortes por ano, então isso é aproximadamente um suicídio a cada 40 segundos, então isso mostra a prevalência do suicídio no tempo que a gente está aqui, sei lá, a gente está aqui há uns 80 minutos, sei lá, 80 segundos, enfim, pelo menos quase umas 100 pessoas já teriam cometido suicídio só no tempo que a gente está aqui conversando, então para a gente ter uma ideia da porcentagem de quão alto é a quantidade de suicídios que tem no mundo. E a relação entre suicídio e depressão é preocupante por 2 motivos. Primeiro, porque a maior porcentagem dos suicídios é decorrente de depressão. Lá 60% dos suicídios é por conta da depressão. E porque o transtorno depressivo é um dos mais frequentes na população geral. Então, é a doença, o transtorno mental que a gente mais vê é a depressão. Então tem essa questão preocupante, né? Tanto, por um lado, é uma doença comum, e dessa doença é a que mais causa o suicídio, né? Então, por isso que é preocupante, por isso que a gente tem essa questão da conscientização da depressão e do suicídio. E uma coisa importante também é que o suicídio ele não é uma escolha, ele é um sintoma. Então, uma pessoa que ela se suicida, ela de fato ela não quer morrer, mas o cérebro dela quer de alguma forma acabar com esse sofrimento. É um alívio, né? Isso, e não eu não diria nem que é ela, é mais o cérebro, a mente dela quer um alívio e a forma que o cérebro acha para isso, a forma que o eu interior dela, aí para a psiquiatria vai ter diversos motivos para explicar o suicídio, que é muita coisa e até hoje ninguém sabe muito bem, são só teorias do porquê que alguém se mata, mas de modo geral o seu cérebro quer acabar com esse sofrimento e ele faz isso por meio do autoextermínio, né? Tanto é que o cérebro ele não consegue se adaptar ao sofrimento. Uma pessoa depressiva é uma pessoa que não consegue se adaptar ao que ela está passando. Então, quando a gente sofre, quando a gente fica triste, a gente consegue se adaptar. A gente passa algum tempo, a gente melhora, passa algumas semanas, a gente melhora. Mas o cérebro de uma pessoa depressiva, ela não tem essa coisa que a gente fala de plasticidade psíquica. Ela não tem essa capacidade de se adaptar com o sofrimento dela. E por conta disso, o cérebro acha que o melhor a fazer para acabar com o seu sofrimento é por meio do suicídio. E uma coisa que interessante que eu achei legal trazer foi um estudo que foi feito nos Estados Unidos com 16 mil adolescentes e eles mostraram que a religiosidade, aqui não estou falando religiosidade no sentido, o que seria a religiosidade, estou falando no sentido de uma pessoa que tem uma religião, uma pessoa que tem uma crença, seja católico, evangélico, protestante, espírita, aqui está falando de uma religião qualquer. Então, desses jovens que têm uma certa religião, está associado a uma menor taxa de tentativa de suicídio e uma menor probabilidade de pensamento suicida. E claro que isso está muito ligado ao apoio da comunidade religiosa, está muito ligado ao fato de que a pessoa ela entende o suicídio como um erro, ou a pessoa ela tem a questão de que ela entende uma esperança
da vida eterna e ela acaba não acabando com a sua própria vida. Então tem diversos fatores, mas de modo geral a religiosidade e a espiritualidade é algo que de certa forma é positivo na questão do suicídio para evitar o suicídio. Aí são diversos fatores que podem fazer isso. E aqui eu trouxe o tratamento da depressão. Claro que é um tratamento complexo para um médico, tem muitas opções de medicamentos e tudo mais, mas de modo geral para mostrar que depressão é uma doença. Da mesma forma que a gente trata uma pressão alta com, sei lá, com losartana e hidroclorotiazida, provavelmente seus pais aí já devem ter tomado alguma vez na vida. Da mesma forma que a gente trata uma diabetes aí com insulina ou com metformina. Da mesma forma que a gente usa medicamento para tratar outras doenças, a depressão também precisa de medicamento. A gente usa antidepressivo. E esses antidepressivos vão basicamente atuar ali naquela questão da serotonina. Eles vão fazer com que a serotonina ela trabalhe mais tempo no cérebro. Então aumenta a quantidade de serotonina no cérebro e a pessoa consegue ter uma qualidade de vida um pouco melhor. E a psicoterapia, então sempre acompanhamento psicológico, tratamento da depressão e basicamente de todos os transtornos psiquiátricos tem medicamento e tem psicoterapia. Tem um acompanhamento em que o psiquiatra dá o remédio e o psicólogo vai fazer o tratamento psicológico da pessoa. Então isso é muito importante, gente, porque a gente vive numa cultura em que as doenças mentais estão muito ligadas com a espiritualidade, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que ouvem vozes e falam, isso é demônio. Ou uma pessoa que tem um surto psicótico, entra em crise psicótica, e a pessoa fala que ela está possuída. Às vezes não. Às vezes ela é uma pessoa esquizofrênica que tomando um remedinho ela para de ouvir voz, para de surtar, para de falar que é outra pessoa. Então, grande parte das coisas estão sendo espiritualizadas e isso é um grande problema, né? E isso é um grande problema, porque se você for numa clínica, numa ala psiquiátrica de hospital, em que só entrou a pessoa que está em surto, você vai entrar e você vai falar que está todo mundo ali possuído. Porque, eu vou te falar, eu tô esse semestre no hospital, atuando na parte psiquiátrica, né? E você vê coisas que se você vê aquilo dentro da igreja, você fala, isso é demônio. Mas não, é uma doença mental que precisa de remédio e o remédio trata. Agora, se você dá um remédio para a pessoa continua ouvindo vozes, aí provavelmente você vai precisar orar por ela. Mas se você dá remédio para a pessoa para de ouvir voz, então não, é uma doença, não é algo espiritual, né? Não é uma possessão demoníaca. Então é o que eu sempre falo, se você lida com alguém que está com uma depressão, ou alguém que está com alguma questão, sei lá, ouve vozes, vê coisas, vai dormir, tem alucinação, uma pessoa que ouve pessoas mandando ela se matar, ouve pessoas xingando ela e não é nada, não é ninguém falando nada, é muito mais provável que seja uma esquizofrenia do que seja alguma questão mais espiritual, né? Então, faz essa pessoa ir no hospital, faz essa pessoa ir no médico, tomar um remedinho, porque muitas vezes é mais algo do próprio corpo mesmo, e quando é espiritual, com certeza, dependendo da pessoa, vai ter esse discernimento mais aflorado, né? Mas esse é o padrão. A primeira coisa que tem que fazer quando pega um caso desse é falar para a pessoa procurar um tratamento médico, um tratamento psiquiátrico, porque de fato grande porcentagem das coisas vai ser de fato algo físico, né? Algo que dá para tratar simplesmente com medicamento, né? E continuando aqui, para concluir, gente, só para finalizar essa questão da saúde mental, da depressão e do suicídio, depois a gente pode responder algumas perguntas aí mais para frente. Conclusão. O homem, ele é uma alma desejante, ele é uma alma repleta de impulsos, repleta de anseios, e esses anseios são supridos unicamente e perfeitamente em Deus. Que mais? Quando o homem se frustra ao externalizar seus desejos naquilo que não provém de Deus, isso afeta totalmente a nossa saúde mental. Então, a pessoa que tem impulsos, tem vontades e externaliza isso naquilo que não é Deus, naquilo que não é a vontade de Deus, naquilo que pode ser perdido, naquilo que pode nos frustrar, isso afeta muito a nossa saúde mental. Sobre a depressão, a gente tem que lembrar que é uma doença física, é uma doença palpável, é uma alteração química do cérebro, e todos nós estamos sujeitos a enfrentá-la. Então, a gente não pode falar que uma depressão é uma falta de Deus, porque a depressão é uma falta de neurotransmissor, né? A depressão é falta de serotonina. E todos nós estamos sujeitos, todos nós podemos ter algum transtorno psiquiátrico na vida. Isso é algo muito importante de lembrar. É claro que uns acabam sendo mais propensos por conta de tanta questão genética, ou às vezes durante a vida passou por muitos traumas, passou por muitas perdas, passou por muito sofrimento, isso pode alterar a personalidade e o transtorno da pessoa. Mas a gente tem que lembrar que todos nós estamos sujeitos a ter depressão, todos nós estamos sujeitos a passar por um momento em que a gente deseja a morte,
Todos nós podemos ter um transtorno depressivo e até mesmo que Deus nos livre, mas se Deus permitir e alguém passar por uma depressão muito, muito feroz, muito selvagem, muito, muito grave, pode ser que até mesmo eu um dia possa ter esse desejo de suicídio. Então é algo que todos nós estamos sujeitos. Nenhum daqui que está ouvindo que está vendo essa apresentação está totalmente livre de ter algum problema. Mas fique em paz que não é a maioria, tá? É comum os transtornos mentais, mas tem os mais graves são bem minoria e graças a Deus a gente tá tudo certo. E requer tratamento médico, psiquiátrico e psicológico. Lembra disso. Tem que tratar com o médico, tem que tratar com o psiquiatra, tem que tratar com o psicólogo. E por último, suicídio é um sintoma e não uma escolha. Isso é algo que traz muita confusão na nossa mente. É uma pessoa que ela se suicida, ela não tomou uma escolha livre, mas é uma pessoa que precisava acabar com seu sofrimento e o meio que a cabeça dela, o meio que a mente dela achou para acabar com esse sofrimento é por meio do suicídio. Então o suicídio é visto como um sintoma. Da mesma forma que você, quando está gripado, você não controla se você quer espirrar ou não, uma pessoa com uma depressão grave não controla se ela se suicida ou não. Isso não é um controle. Simplesmente a depressão acaba matando aquela pessoa e ela mata a pessoa por meio do suicídio. E por isso que é algo extremamente grave, né? Porque sai do âmbito da escolha e entra no âmbito que a pessoa não tem como decidir isso. E último slide para finalizar, uma frase de Evelyn Lima, que resume um pouco daquilo que a gente falou. Ela fala assim: até entender que, enquanto a minha esperança não estiver alicerçada em ti, ó rocha eterna, me desapontarei. Não há esperança fora de ti, e em ti não há desapontamento. Então, esse era o papo que eu queria falar com vocês hoje. Só dar essa passada aí da saúde mental, a questão da depressão, a questão do suicídio. Claro que tem muitas coisas que daria para falar, é um assunto que é infindável. Se você for falar, você vai passar o dia inteiro falando, que tem muitos detalhes, tem muitas nuances, tem muitas coisas para ser ditas, mas tentei trazer aqui o básico, uma questão bem superficial para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? William, você vai para a gravação ou vai continuar? Sim, antes da gente fazer as perguntas, eu vou parar a gravação. Beleza. Então tem essas referências aí, né, Natinho? Só 3 principais aqui que eu queria citar. Não sei se vocês estão vendo a minha tela. Vocês conseguem ver minha imagem? Sim. Esse livro aqui, Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, ele é muito importante. Ele traz uma cosmovisão cristã e ele fala muito da antropologia bíblica, fala de cada questão daquilo que a gente é perante a Bíblia. Então é um livro muito bom. Para quem aí quer futuros psicólogos, psiquiatras que por enquanto ainda não odeiam Freud, porque Freud é uma relação de amor e ódio, né? Ou você ama Freud ou você odeia Freud. Mas 2 livros que eu usei aqui que falam um pouco sobre a questão do homem e a depressão, o homem e a civilização. Esse do Freud, o mal-estar na civilização. E esse aqui do Freud, que é o Eu, o Id, Autobiografia e outros textos, em que ele vai falar um pouco tanto da parte da psique, do ego, do superego, do id, de algumas outras coisas. Então, e essas outras referências aí, Psicopatologia e Semiologia de Transtornos Mentais e o DSM-5, são livros médicos que a gente usa para quando a gente vai estudar mais sobre depressão e diversos outros transtornos mentais. Mas, por hora é isso.